Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 17. Apropriando-nos dos nomes de Deus. Citação de Andrew Murray. Abre aspas. Deixe o mundo do lado de fora. Afaste-se de todos os pensamentos e ocupações mundanas e tranque-se a sós com Deus para orar a Ele em segredo. Que esse seja o seu objetivo principal na oração, perceber a presença do seu Pai Celestial. Fecha aspas. Foi profundamente impactado anos atrás pelo best-seller de Larry Lee sobre a oração, Nem Uma Hora, em que ele ensinou milhões de pessoas como se apropriarem na oração dos nomes de aliança de Deus. Neste capítulo, compartilharei algumas revelações do seu livro, creio que nos apropriarmos dos nomes de Deus é uma maneira poderosa de crescermos em oração. Jesus nos ensinou a orarmos para que o nome do Pai fosse santificado. Mateus 6:9. Santificar o nome de Deus significa separá-lo ou louvá-lo. Santificado seja o teu nome significa que o teu nome seja santificado ou louvado. Na oração, santificamos o nome de Deus, declarando-o com um espírito de louvor pelas várias verdades implícitas nele. Assim sendo, como nos apropriamos dos nomes de Deus? Nós os declaramos com fé e adoração na oração. Essa atividade resulta em poder e bênção associados a essas verdades sendo liberadas em nossa vida. Quando Deus deu a Moisés uma revelação especial de si mesmo, ele usou o nome YHWH, ou como é às vezes escrito, Jeová. Esse é o nome de aliança de Deus, ou o nome que ele usa para enfatizar a sua aliança com o seu povo. Esse nome foi primeiramente dado a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3, versículos 13 a 15. Onde Deus revelou a si mesmo como Deus eterno, que é autoexistente, imutável e transcendente. O Senhor disse, eu sou o que sou. Os escribas hebreus consideravam esse nome sagrado demais para ser pronunciado, e assim sendo, usavam somente 4 letras, WHWH ou JHVH, para denotarem esse impronunciável nome de Deus, que é escrito em inglês como Yahvé, Yahvé ou Jeová. Jeová é a forma como é soletrada em latim a palavra hebraica Yahvé, que frequentemente é traduzida e escrita como Senhor. É o nome pessoal de Deus e baseia-se nas 4 letras consonantais hebraicas YHWH, com as vogais de Adonai, hebraico correspondente a Senhor, inseridas. Os escribas judeus usavam as vogais do nome Adonai para relembrar os leitores a dizerem Adonai em vez de Yahvé. Este nome Yahvé baseia-se no verbo ser e pode ser traduzido com o sentido de aquele que existe eternamente. Em outras palavras, as Bíblias em inglês usam o Senhor, Jeová ou Yahvé, referindo-se a este nome de Deus. Eu sou o que sou, que pode ser traduzido. Eu estou com você, pronto para salvar e agir, exatamente como sempre estive. O nome Yahvé ou Jeová subentende a presença íntima de Deus e o seu desejo de salvar e agir a favor do seu povo. É importante notarmos que muitas traduções inglesas da Bíblia usam Senhor
com letras maiúsculas para indicar Yahvé e usam Senhor sem letras maiúsculas como uma tradução de Adonai. No Antigo Testamento, 8 nomes de Deus são compostos com o nome de aliança de Jeová, Yahvé. Jeová Tissidekeno, Jeová Mikadesh, Jeová Chamá, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi e Jeová Rob. Todos esses 8 nomes compostos revelam um aspecto do caráter de Deus e correspondem a promessas do Novo Testamento. Algumas traduções da Bíblia usam o nome Yahvé ou o Senhor no lugar de Jeová, nos seguintes nomes: Jeová Tissidekeno, o Senhor, nossa justiça. Jeová Mikadesh, o Senhor que santifica. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Rafá, o Senhor cura. Jeová Jireh, a provisão do Senhor será vista. Jeová Nissi, o Senhor, minha bandeira. Jeová Robi, o Senhor, meu pastor. O Senhor Jesus é a nossa justiça, como santificador, nossa paz, aquele que nos cura, nosso provedor, nosso pastor, nossa bandeira e aquele que está presente dentro de nós. Esses nomes de Deus do Antigo Testamento revelam diferentes dimensões do seu caráter, que são expressos em Jesus, inclusive 5 benefícios dados a nós por meio da morte de Jesus. Pecado, perdão do pecado. Espírito, plenitude do Espírito Santo. Perfeita saúde, saúde e cura. Sucesso, liberdade da maldição, da lei do fracasso, da insuficiência. E segurança, liberdade do temor da morte e do inferno. Jeová Tissidekeno. O nome Jeová Tissidekeno, o Senhor nossa justiça, Jeremias 23, 5, 6, revela o caráter de Deus na redenção como aquele que nos restaura a Ele mesmo. Jesus é o nosso Jeová Tissidekeno, Romanos 5, 17 e 19. Esse nome revela a verdade de que nos tornamos aceitáveis a Deus com base em sua justiça. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Enquanto oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Tissidekeno, agradecemos a Deus porque Jesus, que é a nossa justiça, perdoou o nosso pecado e porque estamos diante de Deus, possuindo a dádiva da justiça de Cristo. Jeová Mikadesh. O nome Jeová Mikadesh, o Senhor que santifica, Levíticos 28, não foi transliterado nas Bíblias em inglês. Assim sendo, ele pode escapar da nossa atenção como um dos nomes compostos de Deus. A palavra santificar significa separar para o serviço de Deus. Deus nos separa e envia o seu Espírito para habitar dentro de nós, para nos capacitar a vivermos vidas santas. Fostes santificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11. Veja também 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O próprio Deus nos separou para o seu serviço e é Ele que nos capacita a vivermos como pessoas separadas para Ele. Quando oramos, santificado seja o seu nome, Jeová Mikadesh, agradecemos a Deus porque Ele nos santifica e nos dá a vitória sobre o poder do pecado em nossa vida. Todavia, graças a Deus porquanto, embora havendo sido escravos do pecado,
obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Romanos 6, 17 e 18. E em Hebreus 13, 12, diz assim: Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Jeová Chamar. O nome de Deus, Jeová Chamar, significa o Senhor está aqui. Ezequiel 48, 35. Chamar tem o significado de sempre presente. Portanto, Jeová Chamar é o sempre presente. Ele é o Deus que nunca deixa o seu povo. Deuteronômio 31, versículos 6 e 8 e Josué, capítulo 1, versículo 5. Ele é o Deus que habita no meio do seu povo. Sofonias 3,17. E a sua presença habita nos cristãos pelo seu Espírito. Romanos 8, versículos 9 e 11. 1 Coríntios 3,16 e 2 Timóteo 1,14 e Tiago 4,5. Jesus prometeu: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Chamar, estamos louvando a Deus porque Ele nos enche com a sua presença e nunca nos deixará nem nos desamparará. Damos graças a Ele por viver em nós e manifestar a sua presença em nós. Jeová Shalom. Jeová Shalom significa o Senhor é paz. Juízes 6, 24. A palavra hebraica Shalom, traduzida por paz, representa a integridade ou totalidade que é nossa pela graça de Deus. Jesus garantiu a nossa paz com Deus quando ele reconciliou consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Colossenses 1:20. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Shalom, agradecemos a Deus por nos dar paz com Deus pela cruz e por conceder a sua paz conceder a sua paz. Em Filipenses, Paulo vincula oração a mentes e corações em paz. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Jeová Rafá. Em Êxodo 15, 26, Deus revelou como Jeová Rafá, o Senhor que cura. A palavra Rafá significa restaurar ou curar no sentido físico e espiritual. Agradecemos ao Senhor porque pelas suas feridas somos curados. Isaías 53, 6, Mateus 8, 16, 17. Cristo nos redimiu da maldição da lei, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre nós. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Rafá, agradecemos a Deus pela cura física e espiritual. Declaramos a nossa confiança nele para o nosso bem-estar. Jeová Jirê. O nome Jeová Jirê, o Senhor que providencia, ou a provisão do Senhor será vista, aparece em Gênesis 22:14, na narrativa da provisão de Deus de um carneiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho Isaque. O nosso Pai vê as nossas necessidades de antemão e faz uma provisão para elas quando lhe pedimos. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Jirê, louvamos a Deus por suprir todas as nossas necessidades, quer sejam relacionadas ao nosso corpo, alma, espírito ou circunstâncias.
e porque podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo. Filipenses 4:13. Jeová Nissi. Em Êxodo 17:15, encontramos o nome composto de Deus, Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. A palavra referente à bandeira é também traduzida como mastro, insígnia ou estandarte. Um estandarte era um ponto de encontro para infundir esperança, um sinal levantado numa ocasião especial, especificamente numa batalha. A bandeira representa a causa de Deus, a sua batalha, e é um sinal da sua libertação e salvação. Isaías predisse que o Messias que sairia da linhagem de Jessé seria uma insígnia, pendão ou bandeira para as pessoas. Isaías 11:10. Quando Jesus, a nossa bandeira, foi ressuscitado dentre os mortos, ele destruiu a morte. 2 Timóteo 1:10. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Nissi, agradecemos a Deus porque Jesus é a nossa bandeira de redenção e guerra que foi levantado numa cruz, numa rude cruz, e porque ele foi à batalha por nós para nos dar vitória e nos transformar em conquistadores. Damos graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Jeová Roi. O Salmo 23 contém o nome composto Jeová Roi, o Senhor meu pastor. Roi tem o significado de alimentar ou guiar pastagens como um pastor. Também pode ser traduzido como companheiro ou amigo. Jesus é o nosso bom pastor, João 10:11, Hebreus 13:20, que alimenta, dirige, protege e cuida do seu povo. O nosso pastor nos dirige pelo vale da sombra da morte para a casa de Deus para sempre. Salmo 23, versículos 1, 4 e 6. Quando oramos, santificado seja o teu nome, Jeová Roi, agradecemos a Deus porque Ele é o nosso pastor que nos liberta, nos dirige, nos protege e cuida de nós. Somos gratos pelo fato de que Ele é o melhor companheiro de viagem e amigo que poderíamos ter em nossa caminhada por esta vida. Provérbios 18:10 nos diz: o nome do Senhor é torre forte, sobre a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Quando meditamos sobre os nomes do Senhor e os oramos, estamos declarando as verdades deste nome em relação à nossa vida. É assim que corremos para seu nome, nos refugiamos nele e ficamos em segurança. Melhor ainda, passamos a conhecê-lo mais intimamente nesses aspectos do seu mestre. Concluída a leitura do capítulo 17.